Olá, amigos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo da obra Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos, escrito por Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Nós estamos praticamente finalizando então o primeiro capítulo sobre o dever do homem no mundo. E nessa parte final a gente vai fazer um grande resumo sobre tudo que a gente aprendeu até então. E o título, né, que nós temos no livro é A Finalidade da Criação do Homem. Tá bom? Para poder fazer todo esse resumo. Então vamos lá. Em resumo, o homem foi criado não para sua estada nesse mundo, mas para sua permanência no mundo vindouro, sendo a primeira etapa apenas um meio para alcançar a segunda, que é a meta final. São inúmeras as afirmações e declarações de nossos sábios de abençoada memória. Todas elas, numa mesma linha, comparam esse mundo ao lugar e ao tempo de preparação, e o mundo vindouro ao lugar que foi reservado ao repouso e ao proveito daquilo que já fora preparado. Esta é sua intenção ao dizerem em Pirkei Avot, capítulo 4, verso 21, este mundo é parecido com um corredor. E também como disseram os nossos sábios, de abençoada memória, em Eruvim 22a, hoje para cumprir e amanhã para receber sua recompensa. E também a Vodazará é dito, aquele que se esforçou na sexta-feira, comerá no Shabat. Tudo isso mostrando a importância de realizar trabalho espiritual, de realizar o seu esforço para fazer por merecer bênção e luz, né? Em Kohelet Rabbah é dito, esse mundo é como uma praia e o mundo vindouro é como o mar, entre muitas outras citações do mesmo tipo. Então vamos a um breve comentário sobre essa primeira parte, tá? Então esse trecho, né, ele está, obviamente, profundamente enraizado aquilo que a Torá nos ensina e oferece uma reflexão essencial sobre a natureza transitória do nosso mundo e a eternidade do mundo vindouro. Ou seja, esse mundo é literalmente algo passageiro. Nada nesse mundo físico é permanente. E ao considerarmos este mundo como um corredor, né, que nos leva ao nosso destino maior e mais importante, que é o Olam Abá, que é o mundo vindouro, nós somos convidados a perceber a vida terrena como o quê? Uma preparação. É assim que a gente tem que encarar essa vida, como uma preparação. Um prelúdio para algo muito maior e com muito mais significado. Na verdade, amigos, trazendo assim para a prática, o mundo vindouro, o mundo do amanhã, a gente tem que entender que para eu ter um amanhã melhor, eu preciso viver esse momento agora da melhor forma possível, ou seja, realizando verdadeiro trabalho espiritual. Como um corredor que conduz a um grandioso salão, nossas ações e escolhas aqui determinam o nosso lugar no mundo vindouro. Se você quer saber como você vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você precisa olhar e ver como está a sua vida hoje, em termos de como está o que? A sua conexão com Hashem, como está a sua conexão com o Criador. O Talmud, em Eruvim 22a, como nós vimos, reforça essa ideia ao nos lembrar que hoje para cumprir e amanhã para receber a recompensa. Essa metáfora nos ensina a importância de viver cada dia com um propósito e intenção, reconhecendo que nossos esforços diários têm consequências o quê? Eternas. A comparação entre esse mundo, né, e a sexta-feira, né, antes do Shabat, é particularmente muito instrutiva. Assim como nós, pessoas que seguem o caminho da Torá e da Mitzvot, nos preparamos para o Shabat, né, com diligência, de forma antecipada. Né? Na quinta-feira a gente já está preparando tudo, já está fazendo o máximo possível para deixar tudo pronto para o Shabat. Nós devemos também nos preparar para o mundo vindouro, um lugar de regozijo, de celebração, de conexão com Hashem, conexão eterna. A gente faz isso através do quê? Das nossas ações e escolhas nesse mundo que a gente está. E, finalmente, a analogia da praia e do mar nos lembra da vastidão e profundidade do mundo vindouro em comparação com a superficialidade desse mundo. Né? A proporção, vamos dizer assim, né, de profundidade que vai ter no mundo vindouro é proporcional, né, ao quão sabe, superficial é esse mundo físico. A gente olha para o mundo físico, né, para o mundo daqui agora e vê quanta superficialidade, né, pouca profundidade nas coisas, né, nas relações, né, em muitas coisas. Só que de forma diametralmente oposta é o mundo vindouro. O que falta aqui de profundidade a gente vai encontrar em abundância no mundo vindouro.
Isso que a gente precisa entender. O mundo vindouro, né, o mar, é onde a verdadeira essência das nossas almas será então revelada e também apreciada. Portanto, amigos, né, deixem que essa sabedoria nos inspire, né, a viver uma vida com mais propósito, buscando sempre elevação espiritual, elevação moral. É importante lembrar que cada ação que a gente realiza, cada escolha é um passo nesse corredor que leva a esse salão magnífico que é o Olam Haba, o mundo vindouro. E que possamos então nos esforçar para fazer desse mundo um lugar melhor, uma morada para Hashem, né? Mas sempre com a consciência de que a nossa verdadeira casa, né, está além. Né? É muito mais do que a casa que a gente tem nesse mundo físico. O que a gente vai ter no Olam Haba é muito maior, assim como as recompensas que nós teremos, que serão eternas por causa dos esforços que nós realizamos durante a nossa estadia nesse corredor, nesse mundo físico. Ok? Legal, vamos dar continuidade então aqui à leitura. Na verdade, nenhum ser racional poderia acreditar que o propósito da criação do homem tenha algo a ver com a sua estada nesse mundo. Pois em que consiste sua vida nesse mundo, diz o autor? Quem está verdadeiramente contente ou satisfeito neste mundo? É dito no Salmo 90, verso 10, o seguinte: é de 70 anos a extensão de nossas vidas, ou, para os mais fortes, 80 anos. O que seria orgulho e sucesso não passa de fadiga e enfado. Quantos tipos diferentes de sofrimento, de enfermidade, de dor e de provação. E depois disso tudo, apenas a morte. Dificilmente encontraremos alguém que possa afirmar que o mundo tem agraciado com uma superabundância de gratificações e verdadeiro contentamento. Ainda que encontrássemos tal pessoa, mesmo se alcançasse a idade de 100 anos, também terminaria por deixar o mundo e dele desaparecer. Sabe, isso é muito verdade. Esse trecho aqui que a gente acabou de ler, então, nos convida a realizar uma reflexão sobre a natureza efêmera da existência humana nesse mundo. A referência que nós lemos aqui do Salmo 90, né, verso 10, nos lembra que a vida terrena é marcada por limitações, desafios, sabe? E é importante a gente admitir isso. É importante a gente admitir que existe uma limitação, né, pessoal, mas também uma limitação fora de nós. E, portanto, por conta dessas limitações, existem tantos desafios. E esse é um sentimento que a gente encontra, sabe, na nossa experiência como seres humanos. Ao contemplar a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte, nós somos confrontados com a realidade de que a satisfação material e o sucesso neste mundo são o quê? Transitórios e, em última análise, insatisfatórios. Essa perspectiva nos leva ao quê? A realizar a seguinte pergunta: qual é então o verdadeiro propósito da nossa existência? E é essa pergunta que a gente precisa fazer, sabe? Sempre que a gente se encontrar desconectado, sempre que a gente achar que a gente não está conectado com o Criador, a gente precisa fazer essa pergunta. Porque é essa pergunta que vai trazer pra gente, sabe, lucidez no final das contas. De olhar, sabe, e ver que, poxa, quanta coisa sem sentido talvez eu esteja fazendo, que vida sem propósito talvez eu esteja, sabe, tendo. E a gente precisa fazer essa pergunta. Qual o verdadeiro propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? O que eu vim fazer de verdade? E a resposta, conforme sugerido, né, na obra Mesilat Yesharim, O Caminho do Justo, reside no quê? Na compreensão de que a vida nesse mundo é apenas uma passagem, um meio. Essa vida que a gente tem é só um meio para alcançar algo muito maior. Portanto, o desenvolvimento espiritual e a preparação para o mundo vindouro é o motivo do porquê que a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Quando você fizer essa pergunta para você, a resposta que precisa vir na sua mente é: eu estou aqui me preparando. Me preparando para quê? Para a minha vida no Olam Haba, no mundo vindouro. E esse conceito ele está alinhado com muitos ensinamentos da Torá que enfatizam a importância do crescimento espiritual de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, quando a gente reorienta a nossa perspectiva e também prioridades, sabe, a gente precisa reconhecer que as verdadeiras gratificações e o contentamento genuíno não são encontrados na acumulação, por exemplo, de bens materiais, né? Naqueles 5 minutos de alegria. Né? Às vezes a pessoa ela se esforça e tal por alguns
breves momentos, minutos de gratificação, de satisfação. Sabe, eu estava meditando, inclusive, pedindo ajuda para Hashem para poder lidar com, com algo, sabe, interno meu que eu quero superar e tudo mais. E que, obviamente, está relacionado com gratificação instantânea. Todo o trabalho espiritual ele gira em torno disso, sabe? Da gente se esforçar para poder rejeitar aquilo que traz 5 minutos de contentamento, mas acaba trazendo muito mais dor, causa e sofrimento. Né? Por a devida restrição, trocar isso pela devida restrição, de falar não para essa gratificação imediata e instantânea. E entender que a superação desse desafio, muitas vezes, né, caracterizado até mesmo como um vício, é, vamos dizer assim, o verdadeiro, vamos dizer assim, crescimento. É o que realmente evidencia que a gente está se transformando. Isso acaba revelando para a gente o nosso maior propósito, o propósito mais elevado. E esse propósito ele é encontrado no aperfeiçoamento do nosso caráter. Na prática, né, de uma sintovim, de boas ações e no fortalecimento da nossa relação com Hashem. Ok. Continuando então. Além disso, se o homem tivesse sido criado apenas em prol deste mundo, né, se o objetivo fosse viver só nesse mundo físico, mundo que a gente está agora, ele não teria necessidade de ter recebido uma alma tão preciosa e elevada, mais exaltada que os próprios anjos, que não se satisfaz com nenhum dentre todos os prazeres desse mundo. É isso que nos ensinam os nossos sábios de abençoada memória no Midrash Kohelet Rabbah, que diz o seguinte: e a alma não será satisfeita. Ao que isso parece? A situação de um habitante de certa cidade que se casa com uma princesa. Ainda que ele conseguisse trazer-lhe tudo o que existisse no mundo, isso nada significaria para ela. Simplesmente por ela ser quem? A filha do rei. O mesmo acontece com a nossa alma. Ainda que fossem trazidas todas as delícias e benesses do mundo, estas nada significariam para ela, considerando-se que ela provém dos céus. Ou seja, do lugar onde ela tinha literalmente tudo. E assim nos dizem o Hazal, né? Em Avot 4:29. Contra a tua vontade foste criado, e contra a tua vontade nasceste. Pois a alma não tem amor algum por esse mundo, ao contrário, ela se aborrece nele. O Criador, bendito seja seu nome, jamais teria criado algo para uma finalidade que fosse desprezível ou que contrariasse sua natureza. Então, sobre isso, nós aprendemos que a ideia central é que a alma, em sua essência divina e elevada, não encontra satisfação nas coisas transitórias desse mundo. Por isso que quando parece que a gente nunca está satisfeito. A gente já teve essa sensação que por mais que a gente, sei lá, obtenha alguma coisa, parece que existe sempre um vazio. Que vazio é esse? Isso é um vazio de natureza espiritual. E essa é uma mensagem poderosa que ressoa profundamente, sabe, com aquilo que a Torá nos ensina sobre o nosso propósito maior. O texto, né, traz essa ideia que o Midrash ilustra sobre a alma como sendo uma princesa real casada com um habitante simples, né, de uma cidade comum e simples. Existe essa incompatibilidade entre a natureza sublime da alma e as gratificações instantâneas desse mundo. Assim como uma princesa nascida e criada na nobreza não encontra satisfação em prazeres comuns, a alma que emana, né, dos mundos superiores, das esferas mais elevadas, ela não se contenta com coisas que são o quê? Transitórias, mundanas, finitas, limitadas. A alma ela anseia por aquilo que é eterno. Isso é total verdade, total verdade. E aqueles que estão mais conectados com a sua alma entendem exatamente aquilo que eu estou falando aqui. Esse ensinamento, amigos, tem implicações realmente, olha, muito profundas para a maneira como a gente vive a nossa vida. Então é importante a gente reconhecer que as aspirações mais profundas da nossa alma, elas não podem ser atendidas por bens materiais ou sucesso temporário, sabe? Significa que a gente tem que abrir mão completamente das coisas do mundo físico? Não é isso. A ideia é encontrar a faísca de luz que reside por trás de cada situação, de cada coisa desse mundo físico. É a gente conectar essa fisicalidade com aquilo que é espiritual. Tentar unir, sabe, essas duas esferas e tornar a coisa toda, sabe, completa.
A declaração dos sábios em Pirkei Avot que nós lemos, contra a tua vontade foste criado e contra a tua vontade nascesse, enfatiza o quê? Essa verdade. A alma não é intrinsecamente atraída pelo mundo material. Ela, na verdade, não gosta. Ela é inserida, né? A nossa alma ela vem para esse mundo com uma missão. Que missão? Purificar, elevar e santificar esse próprio mundo. Fazer com que ele se eleve. Então, o que a gente precisa é desenvolver as nossas qualidades espirituais. Isso só é possível por meio de restrição. A gente só consegue crescer espiritualmente na medida que a gente começa a fazer restrição daquilo que traz o que de novo? Gratificação instantânea e alívio imediato. Realmente muito importante a gente entender tudo isso. Vamos lá. O homem foi criado, portanto, em prol de sua estada no mundo vindouro. E por isso a alma foi nele insuflada, pois é para ele, né, um benefício, para essa alma é um benefício o serviço divino. E através dele o homem pode alcançar recompensas a seu tempo e a seu lugar. Assim, o mundo não deve ser desprezível para a alma, mas sim amado e desejado. Então, por mais que a alma não tenha apreço por esse mundo, ela precisa fazer uma transformação de modo a fazer com que esse mundo se santifique. Como que esse mundo ele é santificado? Quando nós fazemos trabalho espiritual. Quando a gente realmente busca a faísca de luz que é inerente, que existe por trás de todas as coisas. Muito bem. Então, a gente encerra por hoje. Na próxima aula, a gente continua essa última parte, tá bom, desse resumo. E, Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador, a gente já começa o capítulo 2 também sobre a precaução, que é Zehirut, tá bom? Então é isso. Obrigado pelo seu tempo, tudo de melhor e até a próxima aula. Tchau, tchau.